não pode colocar o carro na frente dos bois, certo? Exatamente. E aí, aproveitando o exemplo que a gente está falando aqui do carro, eu vou trazer duas situações práticas para que isso fique claro para vocês. Vamos pensar primeiro no caso do carro, tá? Não presta atenção, preto. Existem duas situações que hoje em dia está muito em voga das pessoas avaliarem. Uma delas é se vale a pena você ter o carro ou usar o Uber. Essa é uma conta que vale a pena depois ser feita, mas eu acho que ela é um pouco mais avançada em termos de análise, então não é o momento para ela agora. Né? Mas vale a pena. Já tem 2 anos que eu estou sem carro, só de Uber. Mas enfim, vamos aqui falar da aquisição de um carro. Porque muita gente acha que é o seguinte: olha, eu comprei um carro, eu tenho um ativo, eu tenho um bem, é o meu carro. É um investimento. É um investimento. Então vamos pegar aqui um exemplo, que uma pessoa quer comprar um carro de 72 mil reais. Só que ela não tem o dinheiro todo para comprar, ela só tem 30 mil para dar de entrada. Aí ela vem e financia essa diferença aqui de 42 mil reais. Ok? E ela financia em 3 anos, 36 parcelas. Eu já fiz essa conta aqui com a taxa média do que gira aí no financiamento de veículos. Eu vou fazer a conta em anos, tá? Para a gente fazer 3 anos, em vez de fazer 36 meses. Então, anualmente, o que essa pessoa vai pagar de parcela de financiamento? Ela vai pagar 22 mil reais anuais de parcela. Eu não vou entrar aqui, gente, no mérito do gasto com combustível, troca de pneu, manutenção, porque isso daí depende do uso. Tá? Eu vou fazer a conta como se você usasse o carro uma vez por mês. Usa muito pouco o carro, é só porque você quer ter o carro. Mas só para você ter o carro, além de pagar o financiamento, tem outras 2 coisas que você vai ter que ter, invariavelmente. Independente se você vai usar o carro muito ou pouco. O que são essas 2 coisas? IPVA e seguro. Que afinal de contas, quem é que compra um bem e não vai segurar? Não é assim que a cabeça das pessoas, da grande maioria das pessoas, funciona? Pois é. Para esse veículo aqui, eu dei uma maneirada, tá? Mas normalmente gira em torno de 4% de IPVA. Então nós estamos falando aqui de essas 2 contas juntas, por ano, vai dar R$ 4.500. Ok? Então vamos somar esses 2 aqui, ó. Por ano, essa pessoa vai gastar R$ 26.500 para ter o carro. Nós estamos fazendo a conta de 3 anos, que foi o período que ela financiou o carro. 26.500 vezes 3 anos, o que a gente vai ter aqui? 7, 18, 19, vai 1, 3, 7. 79.500. Vamos arredondar aqui, 80 mil. Ela gastou 80 mil em 3 anos para ter o carro. Ela gastou só 80 mil? Não. Ela não deu 30 mil de entrada aqui? Então ela gastou 80 mil mais 30 da entrada. Então, na verdade, ela gastou 110 mil reais para ter um carro num período de 3 anos. E o que acontece com o carro ao longo do tempo? Ele vai criar juros sobre juros ou ele vai se desvalorizar? O carro se desvaloriza. Existe a tabela FIPE que vai medir qual que é o preço médio dos carros no mercado. E existe uma depreciação. Então um carro de 72 mil após 3 anos de uso, vamos ser bonzinho aqui e dizer que você consiga vender esse carro por 65 mil. Então você comprou um carro, gastou 110 mil para ter esse carro e ele só vale 65. Você perdeu 55 mil reais.
Você perdeu 55 mil reais para ter esse carro. Isso aqui é um exemplo típico do que é um passivo. O passivo te custou 55 mil. Esse dinheiro está perdido. Ele não retorna mais. Não existe uma forma de você potencializar esse bem que você tem, o carro. Ele não vai virar, não tem como se alavancar para que ele retorne esses 55 mil. Esse dinheiro está perdido. Isso aqui é um excelente exemplo do que é um passivo. Um exemplo prático que a gente viveu agora recentemente. Uma cliente me ligou, me mandou mensagem, falou: Antônio, preciso falar urgente com você. Aí eu, beleza, a hora que você quiser, vamos marcar uma reunião. Sentei para conversar com ela, ela falou: Antônio, vi um apartamento, estou apaixonada com o apartamento, quero comprar. O corretor que estava lá, que me atendeu, já fez os cálculos, eu mostrei para ele quanto que eu tinha de dinheiro e como que ia ser o financiamento, ele me explicou tudo. Falei: me dá todas as informações, eu vou fazer conta e depois eu trago a resposta para você. Fiz as contas, gente. O que ia ser? O apartamento custava 800 mil reais. Ela tinha 250 mil de investimento que a gente já vinha trabalhando aí há algum tempo. Ela conseguiu juntar 250 mil. Ela ia dar 250 mil de entrada, ia zerar os investimentos dela e ia financiar 550 mil em 30 anos. No final dos 30 anos, ela ia ter pago 550 mil do empréstimo, do financiamento, mais 570 mil de juros. Então, no final das contas, do financiamento de 550, ela ia pagar 1.120.000. Pensa bem, o tamanho da responsabilidade financeira, do passivo que essa pessoa ia estar adquirindo. E aí eu mostrei isso para ela, falei assim: olha aqui, ó, o que vai acontecer é isso, você vai assumir uma responsabilidade muito grande. E aí, gente, olhando exclusivamente do ponto de vista financeiro, tá? Depois eu entrei em outras questões com ela que fizeram com que ela desistisse da compra do apartamento. Mas olhando do ponto de vista exclusivamente financeiro, o nosso cérebro, ele tem uma dificuldade que é a seguinte: toda vez que você oferece uma satisfação imediata, comparada com uma satisfação futura, mesmo que essa daqui seja maior, o cérebro prefere a imediata. Então é assim, você prefere comprar um apartamento por 800 mil à vista no futuro ou comprar um apartamento hoje, financiado? O cérebro vai querer hoje. Aí você senta para fazer conta. Essa cliente, ela tem uma capacidade de poupança muito alta. O que é a capacidade de poupança? É o quanto você consegue separar do que você ganha para investir. A capacidade de poupança dela é muito alta. É uma pessoa nova, trabalha bastante, não tem dependentes financeiros, é solteira, tem um padrão de vida bem controlado, não é uma pessoa extravagante, exagerada. Então ela consegue poupar muito. Quando eu demonstrei para ela que com os 250 mil que ela já tem, que ia usar para dar de entrada, esses 250 mil nos investimentos que ela já faz hoje, mais o que ela consegue poupar todo mês, em 6 anos, ela teria os 800 mil para comprar um apartamento à vista. Então, gente, ao invés de ter uma dívida de 30 anos, ela poderia comprar o bem à vista em 6. Se ela não tivesse muito bem planejada e não tivesse sentado comigo para entender melhor essas contas, o cérebro dela já estava gritando para ela fazer o financiamento. E pior, a família também. A família pressionando. Os pais, poxa, mas você é médica, você merece ter um apartamento bom. Essa daí para mim é a pior, que a gente escuta muito. Se você não financiar, você nunca vai comprar. Ela não precisava financiar. Ela em 6 anos poderia comprar aquele mesmo apartamento à vista. Só que para a maioria das pessoas, o que funciona é: eu financio hoje e dou um jeito de pagar depois. É a satisfação da compra imediata. E aí ela desistiu de comprar um apartamento. Além dessas questões
exclusivamente financeiras, a gente tem que pensar outros fatores, né? Ela é uma mulher solteira, que não tem independência financeira, 30 anos, 31 anos de idade. A compra de um apartamento, gente, principalmente de um apartamento de um valor assim vultuoso, ela é quase que comparado em termos do que isso impacta na sua vida a ter um filho. Porque você acaba criando uma raiz, né? Uma forma de você estar se fixando. É diferente de você pegar 800 mil, comprar 4 kitnets para aluguel. Aí é uma coisa. Agora, você gastar 800 mil no seu apartamento de morada, você vai ter que morar ali. E aí, se surge uma oportunidade, que foi o que eu falei com ela, eu falei, poxa, e se surge uma oportunidade, ela já é uma profissional muito boa, mas e se surge uma oportunidade de você ir trabalhar em São Paulo, ou em Fortaleza? E aí, como que você vai fazer? Você vai alugar um apartamento de 800 mil reais que você comprou para morar? Né? Fica uma coisa assim meio ilógica. E aí ela falou, realmente, eu só precisava dessa sua confirmação. O planejamento que ela tinha, que a gente tinha feito junto com ela, já tinha deixado ela com um pé atrás com essa decisão de comprar. Ela só precisou mesmo da confirmação para bater o martelo de que não era aquilo que ela deveria fazer. Então, tá aí 2 exemplos muito claros e práticos do que é um passivo. Tá? E aí, o que são ativos? Como a Thaís falou, ativo é o que te gera dinheiro. No caso dessa minha cliente, dessa nossa cliente, o que era o ativo dela? 250 mil reais que ela tinha no investimento. Esses 250 mil reais, male, rendia para ela ali 2 mil reais por mês. Já é alguma coisa, 2 mil reais, poxa, faz uma diferencinha. Então isso é um ativo. Ele estava ajudando ela a construir, ajudando o patrimônio a crescer, ajudando a riqueza a aumentar. Diferente disso que a gente acabou de demonstrar aqui. Tá? Isso é muito importante, gente, que vocês tenham essa clareza do que é passivo e do que é ativo. Tá? Isso faz muita diferença. Isso também te ajuda a eliminar esses hábitos nocivos, esses hábitos financeiros nocivos